O meu date acabou de me avisar que chegou e eu vim aqui na sacada ver que carro ele chegou. Ele chegou com um Polo. Gente, eu não tô com coragem de descer. Você acabou de assistir a uma história que provocou uma enorme discussão na internet. Uma mulher teria desistido de um encontro depois de perceber que o homem havia chegado em um Volkswagen Polo. Para algumas pessoas, isso seria apenas uma questão de preferência. Para outras, seria um exemplo de superficialidade. Mas talvez exista uma pergunta muito mais importante escondida nessa história. Por que um objeto pode mudar completamente a maneira como enxergamos uma pessoa? Por que um carro pode transmitir sucesso? Por que determinadas roupas podem transmitir valor? E por que dinheiro, aparência e status conseguem influenciar tanto a maneira como enxergamos alguém? Talvez o mais interessante seja perceber que essa história não fala apenas sobre um homem, uma mulher ou um carro. Ela fala sobre nós, sobre aquilo que aprendemos a admirar, sobre aquilo que esperamos encontrar em um relacionamento e sobre uma sociedade que, pouco a pouco, começou a transformar pessoas em símbolos de status. Para entender isso, precisamos olhar primeiro para a psicologia humana. Quando conhecemos alguém, não temos acesso imediatamente à sua história. Não sabemos seus valores, não conhecemos seus medos, não sabemos como essa pessoa trata os outros quando ninguém está olhando. Então, nosso cérebro procura sinais. A roupa, a maneira de falar, a profissão, o lugar onde a pessoa está e também os objetos que ela possui. Um carro caro pode ser interpretado como sinal de sucesso. Uma casa grande pode transmitir estabilidade. Uma roupa sofisticada pode transmitir poder. Esse processo faz parte da maneira como seres humanos formam impressões rapidamente. O problema começa quando o sinal deixa de ser apenas uma informação e passa a ser confundido com a própria pessoa. O carro deixa de ser apenas um carro. Ele começa a representar uma ideia. Esse homem venceu. Esse homem tem dinheiro. Esse homem possui status e talvez possa oferecer uma vida melhor. Mas existe uma grande diferença entre aquilo que um objeto representa, aquilo que uma pessoa realmente é. Um homem pode dirigir um carro simples e ser responsável, trabalhador, inteligente e honesto. Outro pode dirigir um carro de luxo e possuir exatamente o contrário dessas qualidades. Por isso, aquilo que vemos primeiro nem sempre é aquilo que realmente importa. Mas existe outro elemento que tornou essa questão ainda mais forte: as redes sociais. Todos os dias, somos expostos a pessoas mostrando carros de luxo, viagens internacionais, restaurantes sofisticados, casas enormes e relacionamentos aparentemente perfeitos. O problema é que não estamos vendo necessariamente a vida dessas pessoas. Estamos vendo aquilo que elas escolheram mostrar. Mesmo assim, nosso cérebro compara. E existe uma diferença enorme entre comparar nossa vida real com a vida real de alguém e comparar nossa vida real com a melhor versão editada da vida de milhares de pessoas. Aquilo que antes parecia extraordinário começa a parecer normal. Um carro bom pode parecer insuficiente, uma casa confortável pode parecer pequena, um relacionamento tranquilo pode parecer sem emoção, e uma pessoa comum pode começar a parecer pouco interessante. Não necessariamente porque ela mudou, mas porque o padrão de comparação mudou. E talvez essa seja uma das grandes armadilhas da nossa época. Nós não estamos apenas consumindo produtos, estamos consumindo referências de como uma vida deveria ser. E aqui entramos em uma reflexão filosófica. Erich Fromm falou sobre uma diferença fundamental entre duas formas de existência: ter e ser. Uma sociedade orientada pelo ter pergunta: que você possui? Quanto você ganha? Qual carro você dirige? Onde você mora? Que celular você usa? Quantas pessoas seguem você? Mas existe outra pergunta, muito mais difícil. Quem você é? Porque quando retiramos o carro, o dinheiro, a roupa, tua casa,
celular, e o status, o que permanece. Essa pergunta nos aproxima de uma reflexão muito antiga. Os estoicos, por exemplo, defendiam que riqueza, fama e posição social são coisas externas. Podem existir, podem ser desejáveis, mas não deveriam determinar nosso valor moral. O verdadeiro valor estaria relacionado à maneira como conduzimos nossa vida, à nossa capacidade de agir corretamente, de controlar nossas escolhas, de desenvolver caráter. Aristóteles também colocava a virtude no centro de uma vida verdadeiramente boa. Isso não significa que dinheiro seja inútil, nem que ter um bom carro seja errado. Significa apenas que existe uma diferença entre possuir coisas e ser alguém. Podemos comprar um carro, mas não podemos comprar caráter. Podemos comprar uma casa, mas não podemos comprar sabedoria. Podemos comprar uma aparência de sucesso, sem necessariamente possuir uma vida bem construída. Agora precisamos tomar cuidado. É muito fácil assistir a uma história como essa e dizer: essa mulher é interesseira. Mas será que conhecemos toda a história? Talvez ela simplesmente tenha expectativas diferentes. Talvez procure alguém com determinado padrão financeiro. E uma pessoa tem o direito de escolher com quem deseja se relacionar. O problema não está necessariamente em possuir preferências. O problema começa quando transformamos uma preferência em uma medida universal do valor humano. Existe uma grande diferença entre dizer: eu procuro alguém financeiramente compatível comigo, e dizer: se você dirige um carro simples, você não tem valor. A primeira fala sobre compatibilidade, a segunda fala sobre julgamento. E essa reflexão também precisa ser aplicada aos homens, porque os homens também fazem isso. Um homem pode olhar para uma mulher e avaliá-la apenas pela beleza, pelo corpo, pela idade, pela aparência, pelo número de seguidores. Nesse caso, ele também está transformando uma pessoa em um conjunto de características. Por isso, essa história não deveria se transformar em uma guerra entre homens e mulheres. Deveria se transformar em uma reflexão sobre o próprio ser humano. Existe uma mudança silenciosa acontecendo nos relacionamentos modernos. Cada vez mais pessoas entram em relacionamentos carregando uma lista de requisitos: altura, beleza, dinheiro, profissão, status, corpo, estilo de vida. E ter preferências não é errado. O problema aparece quando começamos a imaginar que existe uma pessoa perfeita esperando para ser encontrada, como se estivéssemos escolhendo um produto. Nas plataformas digitais, isso fica ainda mais evidente. Deslizamos para um lado, deslizamos para o outro. Gostei, não gostei. Próximo. Em poucos segundos decidimos se alguém merece nossa atenção. E talvez esse comportamento esteja influenciando a maneira como enxergamos relacionamentos fora da tela. Começamos a pensar: será que existe alguém melhor? Mais bonito, mais rico, mais jovem, mais interessante. E quando acreditamos constantemente que existe uma opção melhor esperando do outro lado, talvez nunca aprendamos a conhecer profundamente a pessoa que está diante de nós. Talvez a pergunta mais profunda seja esta: quando alguém procura dinheiro, status e conforto em um parceiro, o que realmente está procurando? Dinheiro? Ou segurança, status, ou reconhecimento, um carro, ou aquilo que o carro representa? Porque muitas vezes, por trás de uma exigência, existe um medo. Medo de passar necessidade, medo do futuro, medo de fracassar, medo de não ser valorizado, e talvez isso também explique alguns comportamentos masculinos. Por trás da busca obsessiva por beleza, pode existir necessidade de validação. Por trás da busca por status, pode existir insegurança. Por trás da necessidade de mostrar sucesso, pode existir medo de parecer fracassado. Quando entendemos isso, a pergunta deixa de ser: quem está errado? E passa a ser: o que estamos tentando encontrar através dessas coisas? Agora imagine uma situação. Retire o carro.
Retire o dinheiro, retire a roupa, retire a casa, retire os seguidores, retire o cargo, retire o status e coloque duas pessoas frente a frente, sem nada para impressionar, sem nada para mostrar, apenas duas histórias. Dois seres humanos tentando descobrir se conseguem caminhar juntos. Talvez seja nesse momento que descobrimos se existe realmente uma conexão. Porque quando os símbolos desaparecem, o resta a pessoa. E é essa pessoa que estará ao nosso lado quando a beleza mudar, quando o dinheiro diminuir, quando os problemas aparecerem, quando a vida deixar de parecer uma fotografia bonita. Talvez aquele homem do polo tenha perdido uma oportunidade. Talvez tenha sido uma oportunidade para ele. Talvez aquela mulher simplesmente tenha tomado uma decisão coerente com aquilo que procura. Nós não sabemos. E talvez nem devêssemos transformar duas pessoas desconhecidas em personagens de uma guerra entre homens e mulheres. Mas podemos aprender alguma coisa com essa história. Porque um polo é apenas um carro. Um carro pode ser vendido, pode ser trocado, pode envelhecer, pode quebrar, pode desaparecer. Mas o caráter de uma pessoa é outra coisa. Talvez a sociedade moderna esteja nos ensinando a perguntar primeiro: o que você tem? Quando deveríamos perguntar: quem você é? Porque no final, ninguém será lembrado pelo preço do carro, nem pelo tamanho da casa, nem pela quantidade de seguidores. As coisas que possuímos ficam para trás. O que permanece é a maneira como vivemos e a maneira como tratamos as pessoas que passaram pela nossa vida. Então talvez a verdadeira pergunta não seja: você sairia com alguém que dirige um polo? A verdadeira pergunta é: se todos os símbolos desaparecessem, você ainda conseguiria reconhecer o valor de uma pessoa? E talvez essa pergunta também seja para nós. Porque é muito fácil apontar para alguém e dizer que essa pessoa é superficial. Muito mais difícil é olhar para dentro e perguntar em quais momentos nós também julgamos alguém pela embalagem.